Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdos relacionados a desenvolvimento. Nesse primeiro momento estou focado aí no Android, mas tenho a intenção também de mais para frente trazer conteúdos aí relacionados a desenvolvimento web e também iOS, tá bom? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te recomendo você a se inscrever-se agora mesmo. E o que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai estar vendo como está criando as nossas Button Sheet Dialog, que são essas, vamos dizer assim, essas barras, esses layouts que aparecem aqui na parte de baixo dos nossos aplicativos. Então aqui eu tenho um botão aqui na minha Main Activity, só para poder acionar ela, e quando eu clico, perceba que ela faz aqui esse movimento aqui de baixo para cima. E aqui dentro, assim como a gente viu no vídeo passado, como criando Custom Alert Dialog, a gente pode criar o layout que a gente quiser para que ele apareça aqui nesse tipo de, vamos dizer assim, de componente. Então a gente vai ver como personalizar aqui algumas coisas. Eu não vou entrar em detalhe relacionado à personalização de backgrounds, por exemplo, arredondamento de campos. Isso daí a gente viu muito bem na aula passada, customizando um Alert Dialog, e a gente também viu um outro vídeo antes a esse daqui, que seria o Criando o App de Autenticação, onde a gente cria ali um pequeno fluxo de autenticação com o serviço do Firebase. Então a gente tem a tela de Splash Activity, onde a gente exibe o logo, tela de login, com campos customizados aí na parte de cores, gradiente, boards. Então se você tiver mais a intenção aí de aprender a personalizar mais esse tipo de componente, você dá uma olhada aqui nesses dois últimos vídeos, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso. Nesse caso eu criei um projeto aqui em Kotlin. Nesse caso é o projeto final que eu estou com ele aberto aqui, mas eu vou criar um projeto para a gente começar aqui do zero. A parte do layout não muda nada relacionado ao Kotlin e o Java, mas também a parte de código mesmo, também você vai ver que muda pouca coisa, mas a parte de declaração mesmo. Então nesse caso eu vou estar criando esse projeto em Kotlin, mas se você tiver interesse também em estar aprendendo conteúdos relacionados a Java, deixe aqui nos comentários também, que eu sempre tenho a intenção de estar trazendo conteúdos relacionados também utilizando a linguagem Java, tá bom? Ainda mais se você tiver interesse em um curso de desenvolvimento Android, curso completo, aqui no nosso canal você pode clicar aqui nesse botão curso Android, aí você vai ser direcionado aqui para o nosso curso, aqui no site da Udemy, e aqui a gente tem todos os detalhes, vídeo de apresentação, de tudo que a gente vai abordar aqui nesse treinamento completo, tá bom? Então vamos continuar. Eu estou com um projeto aqui então, eu vou estar criando aqui um novo projeto, para poder a gente começar esse projeto do zero. Então vou selecionar um Empty Activity, vou clicar aqui Next, eu vou dar um nome aqui de Button Sheet Dialog, vou dar um nome aqui, colocar a palavra no final Kotlin, porque depois se eu criar esse mesmo projeto na linguagem Java, eu não vou ter aqui problema com a questão do nome. Não vou mexer em nada aqui, vou deixar o mínimo SDK 23, se você não tem esse conhecimento na parte de criação do projeto, o que significa cada informação disso daqui, a gente tem uma playlist aqui no canal, iniciando no desenvolvimento do Android. Então a gente começa do zero, explicando o que é o desenvolvimento do Android, explicando a IDE do Android Studio que a gente tem, criando um primeiro projeto, configurando emuladores, que seriam esses dispositivos aqui que a gente pode testar os nossos aplicativos no próprio computador. Então dá uma olhada lá. Vou clicar aqui em Finish e aguardar aqui então o carregamento do projeto. Então já acabou aqui de carregar o nosso projeto. Então vou deixar aqui até o projeto final aqui em execução no emulador para a gente pegar aqui as referências que a gente vai ter aqui de layout. Então vamos começar aqui na nossa Main Activity. A gente tem aqui a cor de background, que nesse por padrão ele vem branco. Então a gente vai colocar aqui essa mesma cor para a gente dar início então. Eu deletei aqui um Text View que vem por padrão quando você cria uma nova Activity, né, um novo projeto, vem ali um Text View Hello World. E aqui então no meu layout principal eu vou estar colocando aqui o background e eu vou copiar o código hexadecimal aqui do meu projeto final. Então eu posso colocar ele aqui. Vou estar criando aqui um botão para poder a gente acionar o nosso Button Sheet Dialog. Isso pode ser qualquer componente clicável para você fazer esse acionamento. No meu caso eu vou estar criando aqui um botão mesmo. Aqui no text então eu vou estar colocando Button Sheet Dialog. Vou colocar aqui o text all caps como false para poder ele respeitar da forma que eu digitei, ele vai aparecer ali. Vou colocar aqui uma barra aqui no final. Vou centralizar ele aqui na tela. Então deixa eu só colocar ele aqui. Então ele já criou aqui as constraints.
Vou colocar aqui um ID para esse botão, então btn show dialog, vou deixar com esse ID para que eu possa trabalhar com ele depois programaticamente. Aqui a gente tem um background desse botão com as bordas arredondadas na cor preta, então vou criar aqui esse background, lembrando que no caso para você saber mais detalhes de customizações, você pode estar dando uma olhada aí nos últimos 2 vídeos aqui do canal. Então vou criar aqui um drawable source file, posso colocar aqui bg button, aqui eu vou estar alterando para shape, vou clicar aqui em OK, e basicamente o que a gente tem aqui, deixa eu só colocar aqui shape, vai ser um retângulo, e a gente tem a cor solid, uma cor sólida que eu posso colocar aqui o @color black mesmo. A gente vai ter o arredondamento aqui das bordas, então eu utilizo aqui o stroke, na verdade o stroke seria a borda, eu vou querer arredondar os cantos dele, seria esse corner radius, e eu posso colocar aqui 100 in, e ele já faz o arredondamento aí 100% desse botão. Então posso fechar esse background, aqui no meu botão eu vou colocar o background e vou pegar o bg button, vou sobrescrever aqui então o app, background tint, vou colocar aqui o @null, não vou querer informar nenhum valor, só para poder ele aparecer o nosso background que a gente configurou. Então com o nosso botão a gente não mexe mais. O que a gente vai fazer agora é criar aqui esse layout que vai aparecer aqui no nosso button sheet dialog. Então aqui na pasta res, pasta layout, eu vou estar criando aqui um novo arquivo de layout e eu posso colocar simplesmente custom button sheet. Eu vou deixar aqui o layout dele como linear layout. O linear layout a gente pode colocar aqui os nossos componentes, adicionar os nossos componentes em 2 orientações, vertical e horizontal. No nosso caso, a gente tem a nossa composição aqui na orientação vertical. Então um abaixo do outro aqui vai ficar até mais fácil para a gente fazer. Então vou vir aqui em split. Então o que a gente tem aqui? Para a gente começar já com criando esse layout, a gente vai criar esse background aqui dessa dialog, que a gente utiliza aqui um gradiente. Então para isso eu vou vir aqui no mesmo local que eu criei o arquivo de background aqui do botão, vou criar aqui então um novo arquivo de layout, vou colocar aqui bg underline custom dialog. Aqui no select eu vou estar alterando aqui para shape, vou clicar em OK. Então aqui eu vou estar colocando aqui shape retângulo. E o que a gente tem ali? A gente tem um arredondamento aqui nas bordas aqui na parte de cima, esquerda e também direita. Na parte de baixo a gente não precisa fazer o arredondamento porque aqui ele não tem. Então para a gente fazer arredondamento do botão, a gente utilizou aqui o corner radius. Esse corner radius ele vai aplicar um arredondamento em todas as bordas, em todos os lados. Se a gente quiser especificar um tipo, como é o nosso caso, uma direção, seria um dos lados, a gente vai utilizar aqui o top left radius, que seria esse canto aqui. Eu vou colocar aqui 10 dp e eu também vou colocar o top right radius, seria essa parte aqui de cima que a gente tem. Também vou colocar 10 dp. Agora eu vou estar formando aqui o meu gradiente. Então o gradiente, no caso, você tem aqui algumas opções, que seria o Start Color, que é a cor de início, o Center Color, que é a cor que fica no meio, e o End Color, que é a cor no final. E aí você pode estar alterando aqui o ângulo dessas cores, para você estar formando aí o gradiente da forma que você quiser. No meu caso aqui eu vou utilizar apenas 2 cores, no caso seria a Start Color e a End Color. Então vou pegar aqui Start Color, vou colocar aqui também o End Color. Posso colocar uma barra aqui no final, vou pegar aqui os códigos hexadecimais dessas cores. Então eu tenho aqui, esse aqui seria o Start Color, vou colocar aqui o jogo da velha. Posso voltar aqui, eu vou pegar agora o End Color. Posso colocar aqui também. Então se eu vim agora aqui na minha Custom Button Sheet, se eu colocar aqui no meu layout principal, esse background, seria o BG Custom Dialog, a gente vai ter aí esse ângulo que é um ângulo padrão que ele vem. Perceba que na borda de cima ele já está com arredondamento, mas a gente quer, no caso, que ele fique com a cor clara aqui na parte de baixo e na parte de cima a gente fique com a cor escura. Então eu vou vir aqui e a gente vai alterar aqui o ângulo. Então vamos ver que se seria o ângulo 90, posso voltar aqui, seria esse mesmo então. Aí você pode estar alterando aqui o ângulo que você quiser para estar direcionando aí as cores da forma que você desejar. Posso fechar isso daqui. Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai começar colocando aqui um text view. Vou colocar o wrap content para ele ocupar apenas o espaçamento necessário. Aqui no texto eu vou estar colocando hello dev,
posso colocar aqui uma barra. Por padrão ele vem sempre nessa cor. Aqui no caso eu vou estar colocando Match Parent e vou estar utilizando aqui o Text Align como center para poder descentralizar aqui o meu texto. Vou estar alterando aqui a cor desse texto, vou colocar ela branca da forma que está ali. O Text Size eu vou colocar aqui 20 SP e vou colocar aqui o Text Style como Bold, que é da forma que a gente tem aqui. Posso pegar agora esse Text View, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nele. Aqui embaixo agora a gente tem uma pequena frase aqui, né, desenvolvimento mobile, então vou colocar isso daqui. A gente não tem aqui o Text Bold e o tamanho vai ser o padrão mesmo, que no caso 14 SP. Agora a gente vai ter aqui, no caso seria uma Edit Text, né, o que é um campo de texto, onde o usuário, por exemplo, poderia digitar aí o login dele, e ele clica em login e vai fazer login no app, por exemplo. Vou utilizar o Match Parent, Wrap Content, aqui no hint, eu vou estar colocando aqui da forma que está ali, que seria o e-mail, posso colocar uma barra. E perceba que o background padrão da Edit Text é esse daqui. Se a gente quiser um background customizado, a gente precisa fazer o que a gente fez com o nosso botão aqui na Main Activity e também com o nosso background aqui da nossa Custom Dialog. Então vou vir aqui, vou criar um novo arquivo de background, vou colocar bg edit text, eu vou deixar isso daqui junto mesmo, vou estar alterando isso daqui para shape, e aqui a gente vai estar alterando novamente aqui para um shape retângulo, mas você tem outras opções aqui, por exemplo, oval, você tem uma linha, esse tipo de coisa. No nosso caso vai ser um retângulo mesmo. Então a gente vai ter uma cor sólida, que vai ser no caso o @white, seria a cor branca, e a gente tem aqui o arredondamento aqui das bordas. Eu vou estar colocando isso daqui então, nesse caso ele é em todos os lados, eu posso utilizar aqui o radius geral de 5 dp, qualquer coisa a gente ajusta isso daí se for pouco. Posso voltar aqui agora, background, bg edit text, então já está ali. Vou colocar um pad, que é um espaçamento interno de 14 dp. E agora eu vou ter aqui embaixo o meu botão. Eu vou vir aqui na minha Activity, que eu tenho mais ou menos esse botão. Então eu vou copiar toda essa parte aqui do botão, não vou copiar as constraints aqui, que é relacionado ao posicionamento do botão. Então vou copiar aqui essa parte, posso voltar aqui embaixo, vou colar. E eu tenho que fechar isso daqui com uma barra aqui no final. Vou fazer aqui o import do app. Então, só clicar em cima e apertar Alt Enter, que ele já vai criar aqui a linha do import da tag app. E a gente tem aqui o nosso botão. O que a gente precisa fazer é colocar a largura dele como Match Parent, para ocupar toda a tela. Que a gente vai alterar aqui o texto para login. Aqui na minha Edit Text, eu vou colocar agora aqui uma margem top de 32 dp. Deixa eu ver o que a gente tem no meu botão. Aqui no botão eu vou estar colocando margem top de 16 dp para separar um pouco da minha caixa de texto. Agora aqui na parte de cima a gente tem o Match Parent, ou seja, ele vai ocupar todo o espaçamento. Porém a gente quer que esse layout ocupe apenas o espaço necessário para exibir ali todos os nossos itens. Então para isso eu vou estar colocando aqui Wrap Content. Então perceba que esse daqui vai ser o arquivo que vai exibir aqui na nossa dialog. Vou estar colocando aqui um padding geral de 32 dp para poder fazer um espaçamento interno aqui em todos os lados. E o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar um ID aqui nesse botão, ele já veio até com um ID, eu vou colocar aqui btn login. Aqui na minha caixa de e-mail eu vou colocar aqui também um ID e vou colocar aqui edit e-mail. No meu texto aqui eu não vou precisar mexer com eles, não vou trabalhar com eles, só o evento de clique do botão de login e dessa caixa de texto. Vou voltar aqui na minha Main Activity. Qual que seria a minha ideia? O usuário vai vir aqui, vai digitar aqui o login dele, por exemplo, hellodev, @hellodev.com.br. Ele vai clicar em login e a gente vai exibir aqui esse login em um text view que a gente vai colocar aqui embaixo agora. Então posso vir aqui, vou criar esse text view na minha Main Activity, Match Parent Wrap Content. O text color vai ser o black. O Text Align vai ser Center. Posso colocar aqui uma barra. Vou pegar ele aqui. Vou criar constraint aqui embaixo do meu botão. Na lateral esquerda e também na lateral direita. Vou colocar aqui uma margem top de 8 dp. E uma margem horizontal de 32 dp. Para poder separar aqui dessas bordas. Vou colocar aqui um ID para ele. Então text e-mail. Então agora todos os nossos componentes que a gente vai trabalhar já estão com ID. E o nosso layout também já está formado. Eu só vou vir aqui no meu campo de e-mail,
a gente tem aqui o input type e a gente tem vários tipos. No nosso caso, vou estar colocando aqui como e-mail, text email address. Isso porque quando você clica no campo de e-mail, se ele tiver aqui com input type com esse text email address, ele já fica o layout adaptado ali para e-mail. Então ele já aparece o botão de arroba, vários outras, vamos dizer assim, facilidades para o usuário preencher o e-mail dele. Se tiver com telefone, ele exibe números. Se tiver com campo de senha, ele vai mascarando aqui esses campos, tá bom? Você tem aqui algumas opções para você testar. Então, antes da gente começar aqui a mexer aqui nos nossos componentes, programar eles, eu vou ativar aqui o ViewByte, aqui em build.gradle. Se você não sabe o que é o ViewByte é a nova forma de a gente associar os nossos componentes aqui na nossa main activity com os componentes visuais que a gente tem. Então a gente tem uma facilidade melhor em comparação com o Find View by ID, que é a forma que a gente trabalhava antes. Então vou simplesmente ativar ele aqui. Se você tem interesse em saber mais sobre o ViewByte, a gente tem um vídeo aqui no canal, só pesquisar aí ViewByte aqui nos vídeos, que você vai ter uma explicação bem detalhada lá. Então vou clicar aqui em Sync Now, então ele vai acabar aqui, é bem rápido, já acabou. Aqui na minha main activity eu vou fazer o ViewByte relacionado à minha main activity. Então cada layout.xml você pode criar um ViewByte para trabalhar com as referências desses componentes que contém nesse layout. Então let init var, eu vou estar colocando aqui então activity main, primeiramente aqui meu byte, e eu vou colocar agora activity main byte. Já vou instanciar aqui o meu byte, então recebe activity main byte.inflater, layout inflater, e vou pegar aqui o meu byte.root. Aqui na parte de baixo eu vou criar aqui um método só para a gente separar o código do nosso button sheet dialog. Vou colocar aqui show button sheet dialog. Aqui então eu vou estar declarando aqui o meu dialog, recebe button sheet dialog. Posso abrir aqui, eu vou simplesmente passar aqui um diz aqui por enquanto. Depois a gente vai criar um tema personalizado aqui para ela, vocês já vão ver. Aqui embaixo então a gente vai criar a nossa referência do ViewByte com o layout da nossa Custom Dialog. Então, esse ViewByte que a gente fez aqui é relacionado ao layout aqui da nossa main activity, para a gente ter acesso a esses dois componentes, o botão e o text view. Para a gente ter acesso a esses outros componentes, que é desse outro layout, a gente tem que criar uma outra referência aqui do ViewByte. Então, vou estar dando o nome aqui de SheetByte, recebe, e a gente vai colocar o nome do nosso componente, que seria Custom Button Sheet Byte. Aqui, na verdade, ele vai ser do tipo Custom Sheet Dialog e ele vai já instanciar. Posso até quebrar aqui uma linha. Deixa eu indentar aqui meu código. Ponto inflate. Vou pegar aqui o layout inflater. Vou passar aqui o próximo parâmetro aqui. Vou passar isso daqui como null e vou passar o próximo também como false. Vou indentar aqui o meu código. Ctrl Alt L você identa o código no Windows ou Command Alt L você identa o código aí no Mac. Então a gente tem aqui a referência do nosso componente button sheet dialog e a gente tem a referência do nosso layout. Então como que a gente associa o nosso layout customizado aqui a nosso button sheet dialog, que é o nosso componente aqui do Android. Eu vou pegar aqui a minha dialog, .set content view, eu vou pegar aqui o sheet dialog, .root, que ele vai me retornar esse layout personalizado. E depois para exibir, basta a gente pegar aqui a nossa dialog e utilizar aqui o ponto show. Então, agora a gente vai ter que fazer o evento de clique aqui no botão, para quando o usuário clicar aqui nesse botão, a gente chamar aqui essa função, né, esse método que a gente criou. O evento de clique desse botão eu vou criar aqui no onCreate mesmo. Então, vou utilizar aqui o meu byte.btn showDialog.setOnClickListener e eu vou chamar aqui o método showButtonSheet. Então, a gente vai executar aqui o nosso app. A gente vai ter aqui, deixa eu só ajustar, não sei porque toda vez que eu crio um projeto aqui no Android Studio, ele está inicializando aqui com a versão de um Java mais antiga, então eu vou selecionar ela aqui novamente. Aqui, se você tivesse você vem aqui em File, Project Structure, você vai vir aqui em SDK Location, vou vir aqui em Great Search e vou marcar aqui a versão 11. Vou clicar em OK, posso executar meu app novamente. E a gente vai ter alguns comportamentos que a gente vai ver e a gente vai precisar ajustar esses comportamentos. Então já está aqui o nosso projeto que a gente está criando junto. Você vê que a gente tem aqui as partes de cima que a gente vai ter que ajustar. Então para ajustar isso daí, eu vou vir aqui em Res, Values
themes e themes.xml. Então aqui a gente tem as configurações de temas, cores do nosso aplicativo. Você tem essa outra opção aqui que seria relacionado ao tema noturno aí do seu app. Nesse caso a gente não vai estar vendo sobre isso. Então a gente tem todo o nosso app, todo o nosso tema principal aqui, e a gente vai fazer o seguinte: aqui onde tem Dark Action Bar, eu vou estar colocando no Action Bar. Então esse no Action Bar, ele vai remover aqui a nossa toolbar. Nesse caso a gente não precisa dela. Então já removeu. Agora eu vou vir aqui no layout do Main Activity, vou pegar esse código hexadecimal e vou querer alterar essa cor aqui de cima, para ele ficar com a cor única. Então se a gente ver aqui pelo app e pela cor que está aqui, seria essa Color Prime Variant. Posso colar, vou utilizar aqui o Apply Change. Esse Apply Change ele é utilizado quando você faz pequenas alterações no seu código, e você pode clicar aqui e ele vai, vamos dizer assim, aplicar essas modificações sem perder ali o estado do seu aplicativo, sem ter que executá-lo novamente. Então, por enquanto seria isso. Vou clicar aqui então em Button Sheet Dialog e a gente tem alguns comportamentos que a gente vai ter que ajustar. O primeiro seria, perceba que aqui a gente não tem um arredondamento da forma que a gente espera, né? Ele está exibindo um background branco por trás do nosso arquivo de layout. Então, para a gente remover isso, a gente vai ter que criar um outro background, um estilo de background para esse button sheet, que vai setar aqui essa cor como transparente. Então aqui embaixo desse style principal do meu app, eu vou estar criando aqui um novo style. Eu posso estar dando o nome aqui Button Sheet Dialog, e a gente também vai ter que colocar um parent, né, que seria a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, só que a gente vai acessar esse outro parent aqui, que é do Button Sheet Dialog. Eu posso abrir aqui então meu style. Então a gente vai criar aqui o nosso primeiro item, que seria o Button Sheet. Deixa eu dar uma olhada aqui. Button Sheet Dialog. Esse seria isso daqui, Button Sheet Style. Posso abrir aqui esse item. E aqui dentro a gente vai ter que pegar um outro style que a gente vai criar ele agora mesmo. Então vou colocar aqui style barra, e eu vou colocar com o nome, o mesmo nome desse item aqui mesmo, seria o Button Sheet Style. Só para a gente manter o mesmo nome. E aqui embaixo agora a gente vai ter que criar esse style que a gente está tentando pegar ele aqui. Então eu posso vir aqui, vou criar aqui então um style, posso dar com o nome aqui, da mesma forma que eu coloquei aqui, então seria o Button Sheet Style, só vou colocar ele com o B maiúsculo. Então aqui agora a gente vai criar esse Button Sheet Style. Aqui no Parent eu vou estar colocando o Button Sheet ponto modal, e eu vou abrir aqui esse arquivo de style. Aqui eu digitei errado, aqui tem mais uma letra E, então ele já conseguiu pegar aqui essa referência. E o que a gente tem aqui? Eu vou pegar aqui um item e vou colocar, seria o window background, seria o background da janela, e eu vou pegar o @android transparente. Aqui na verdade não seria esse window background, porque isso aqui se refere, vamos dizer assim, a janela inteira. A gente seria só o background aqui mesmo. Então como que a gente agora seta esse estilo que a gente criou aqui na nossa Button Sheet Dialog? Porque nada adianta a gente configurar aqui, porém se a gente exibir vai estar da mesma forma, a gente vai continuar com esse background aqui errado. Então como que a gente faz para poder setar esse estilo que a gente criou no nosso Button Sheet? Vou só clicar aqui para você ver que está da mesma forma. Então para a gente configurar isso daí, a gente vai voltar aqui na nossa Main Activity, e a gente depois aqui do diz, na instanciação do nosso Button Sheet Dialog, a gente vai pegar aqui a tag r.style. E a gente vai ter aqui, deixa eu só voltar para pegar o nome, seria o Button Sheet Dialog. Posso dar um Ctrl V. Se eu executar aqui o app, a gente já vai ter esse comportamento aí esperado, que seria o arredondamento aqui sem esses background, na mesma forma que a gente viu no projeto final. Então se eu clicar, perceba que já está aqui com esse arredondamento. Se a gente vir aqui no nosso background custom, e a gente quiser um arredondamento maior, a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, 20 dp, e ele vai ter um arredondamento aí maior do que a gente tem. Então vamos aguardar que ele vai fechar a minha dialog, a gente clica e ele tem até um arredondamento maior. Eu só vou deixar aqui 10 mesmo, como está no projeto que eu apresentei no início aqui do vídeo, mas aí você pode estar deixando o arredondamento com a proporção que você quiser. Então vou fechar aqui meu arquivo de temas, posso fechar aqui esse background da Edit Text. Agora a gente vai ver um outro comportamento que a gente vai ter e que não é o que a gente espera aqui desse componente. Então vou clicar aqui em e-mail e perceba que
o nosso teclado ele ficou por cima do nosso botão. Então a gente não consegue visualizar aqui o botão. O usuário teria que preencher o e-mail, clicar aqui nesse botão para esconder o teclado, para poder ele conseguir visualizar o botão de login. Eu quero que o nosso button sheet dialog ele seja exibido aqui por completo em cima do layout quando ele estiver aberto, porque quando ele estiver fechado, ele já está exibindo aqui corretamente. Então, como que a gente vai fazer aqui na nossa main activity? Aqui depois do nosso estilo, eu vou colocar aqui um ponto apply. A gente vai pegar aqui então o Windows, vou colocar um sinal de interrogação, ponto set, deixa eu ver se eu encontro aqui, set soft input mode. A gente vai ter aqui o seguinte então, seria Windows Manager, ponto layout params, e a gente vai setar aqui, eu vou colocar um ponto, e a gente tem vários comportamentos que a gente pode setar para o nosso teclado quando a gente estiver trabalhando com algum campo de texto. Por exemplo, nesse caso, o botão, na verdade o teclado do dispositivo está sobrepondo o nosso layout. Então vou colocar aqui essa flag, ele sempre vai deixar o nosso componente visível. Então se eu executar o app aqui agora, vocês já vão ver que esse componente, o button sheet dialog, ele já vai exibir por completo em cima do teclado do dispositivo. Então vamos aguardar. Deixa eu só fechar o outro projeto, porque ele está executando aqui por cima, está até deixando confuso. Vou clicar aqui. Se eu clicar em e-mail, perceba que ele ainda não veio. Isso porque só falta mais um pequeno ajuste, que seria a gente configurar o nosso scroll view aqui no nosso layout, no nosso custom dialog. Então vou minimizar aqui esses componentes para ficar melhor. E basicamente o que eu vou fazer? Vou fazer aqui algumas pequenas alterações. Aqui em Linear Layout eu vou estar alterando isso aqui para Scroll View. Não se preocupe que ele vai quebrar aqui o nosso layout. E eu vou basicamente agora recortar aqui todos esses componentes, Ctrl X ou Command X. E aqui dentro eu vou criar o nosso Linear Layout que a gente tinha lá na parte de cima. Então Match Parent Wrap Content, a orientação vai ser vertical. Posso abrir esse Linear Layout e colar aqui os meus componentes. Aqui no Scroll View não preciso dessa orientação vertical, só preciso dela aqui no meu Linear Layout. Perceba que nada mudou visualmente, porém, quando a gente executar o app, o nosso Scroll View ele vai permitir que os nossos componentes, ali, vamos dizer assim, se movam de acordo com o que a gente especificou, que seria que ele sempre fique por cima do meu teclado. Então, se eu clicar aqui em e-mail agora, você já vai ver que é isso que aconteceu. Os meus componentes já se moveram aqui acima do teclado do dispositivo. Então agora a gente vai trocar aqui a cor desse e-mail aqui de dentro, né, que é o hint aqui da nossa edit text. Então deixa eu clicar aqui. Vou estar colocando aqui então text color hint. E eu vou colocar esse código hexadecimal, que eu já fiz os testes aqui no projeto final. É um cinza aqui um pouco mais claro do que a gente tem por padrão. Então se eu utilizar aqui o Apply Change, a gente vai fechar aqui a nossa dialog. Se eu abrir novamente, é um pouco mais claro do que a gente tinha. Se você clicar aqui, vai ver que a cor que aparece é esse verde aqui, meio azulado. Não sei da forma que você está vendo aí, mas para a gente trocar, a gente vai vir aqui no arquivo de themes e a gente tem aqui essa cor, que seria o color segro. Então a gente pode trocar aqui essa cor e eu vou especificar aqui um código hexadecimal para essa cor. Então vou colar aqui o meu código hexadecimal. Se eu utilizar aqui o Apply Change, para a gente poder já ver essa alteração, vou clicar novamente. Se eu clicar aqui, ele já alterou a cor. Por padrão aqui, a cor do texto vai ser preta mesmo. Eu vou deixar aqui. O que a gente quer agora é, para finalizar isso daqui, quando o usuário digitar aqui o e-mail dele, então email@email.com, clicar em login, a gente fecha essa alert dialog aqui, essa button sheet dialog, e a gente vai exibir o e-mail que o usuário digitou aqui no text view abaixo do botão. Então, como que a gente vai ter que fazer isso? A gente vai ter que recuperar o texto digitado e ouvir o evento de clique aqui desse botão. Quando o usuário clicar, a gente recebe esse evento de clique, recupera o texto digitado que vai conter aqui nessa caixa de texto e a gente exibe aqui no text view. Então, como esses componentes estão dentro do meu button sheet dialog, a gente vai trabalhar com a referência aqui do viewByte desse button sheet, desse sheet byte aqui, que é a referência do meu layout. Então, eu vou pegar aqui então meu sheet byte, ponto, e eu vou ter acesso ao btn login, que seria esse botão que a gente tem aqui dentro do nosso layout. Ponto set on click listening, ou seja, quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai executar o que a gente colocar aqui dentro dessas chaves aqui.
E o que a gente precisa fazer? Primeiramente, é recuperar o e-mail e armazenar ele em uma variável aqui. Então, vou pegar agora o texto aqui da caixa de texto, .edt. Deixa eu dar uma olhada aqui como que eu coloquei esse ID desse componente. Posso fechar isso daqui. Eu coloquei edit e-mail, posso colar. Na verdade, esse byte aqui é do nosso outro layout principal, da nossa main activity, por isso que ele não encontra referência. E é isso a segurança que o ViewByte nos traz. Ele não deixa a gente pegar componentes de outros layouts aqui em outro layout, vamos dizer assim. Então, se a gente estivesse utilizando o ViewByte, ele deixaria a gente pegar, o ViewByte é a forma antiga, ele deixaria a gente pegar essa referência e quando eu clicasse no botão de login, eu geraria um erro aqui no nosso swap. Então, aqui na verdade seria o nosso sheet_byte. Agora sim ele encontra a referência, .text, para poder acessar aqui o texto que foi digitado, .toString, para converter isso daí em uma string. Agora o que eu preciso fazer é pegar agora sim o meu byte principal, porque o meu text view ele está aqui na nossa main activity. E o byte associado ao layout da main activity é esse byte aqui global mesmo. Então agora sim eu pego o meu byte, .text e-mail, .text, e eu passo para ele o valor aqui que seria esse e-mail. Se eu fizer isso, o texto já vai exibir aqui, porém o que a gente precisa fazer também, sempre que o usuário clicar no botão de login, ele fecha aqui essa tela aqui que a gente tem. Então para isso eu vou pegar aqui a minha dialog, .dismiss, deixa eu só acertar isso daí, vou executar o app então para a gente testar, ver se tudo está funcionando como a gente quer. Então já carregou, vou clicar aqui, vou digitar aqui então hellodev@hellodev.com.br. Vou clicar aqui em login, perceba que foi isso que aconteceu. Ele fechou a nossa botão sheet dialog e exibiu aqui o texto que o usuário digitou. O último comportamento aqui, caso você queira também, pode ser bastante útil. O que seria? Se eu clicar aqui, assim como um alert dialog, o button sheet dialog, ele também permite que você, por padrão, ele é fechado quando você clica fora dele. Então, se eu clicar aqui, perceba que ele é fechado. Mas vamos dizer que você não queira permitir que o usuário feche esse layout, essa button sheet dialog, toda vez que ele clicar fora dela. A gente pode colocar aqui, embaixo dessa linha, o set cancelable, e eu posso passar isso daqui como false, por padrão ele é true, ou seja, o usuário pode cancelar a exibição desse componente. Isso funciona tanto com o button sheet dialog quanto também com o alert dialog. Então, se eu clicar aqui e eu clicar fora, perceba que nada acontece. Porém, se eu clicar aqui no meu botão de login, ele fecha aqui esse layout, porque a gente tem esse código aqui do dismiss no evento de clique do botão de login. Então, seria basicamente isso aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo. Se você gostou aqui, deixa nos comentários, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixa seu like também nesse vídeo, para se informar para o YouTube que o nosso conteúdo está sendo relevante e ele está entregando esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Qualquer dúvida ou problema que você tenha, deixa aqui no campo de comentários também, que eu posso estar te ajudando em algo relacionado a alguma dúvida, algum problema que você tenha aí. Então espero que você tenha gostado e a gente se vê então nos próximos vídeos.